Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Vamos iniciar agora o nosso culto desta noite, agradecendo a presença de todos os amigos espirituais, os benfeitores da espiritualidade, que já se encontram imantando um ambiente com todo o seu amor e zelo por todos nós. E convido a todos e todas para que juntos, num só pensamento, num só sentimento, nos dirijamos àquele que para nós é a razão do nosso viver, é a nossa fonte eterna de inspiração, a nossa fonte de luz, de calor, aquele que nos fornece o alimento espiritual para nossas almas. Louvado sejas, Mestre querido, e louvado seja também Deus, nosso Pai Criador. Eis que aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, te rogando permissão para iniciarmos o nosso culto desta noite. Mas também te pedimos a inspiração para o nosso irmão Ivo, que nos dirigirá a palavra esta noite, tocado pelo teu amor, pela tua misericórdia e compaixão. Assim como pedimos para que amplies as nossas possibilidades de entendimento, de compreensão e de assimilação do conteúdo. Assim, portanto, com a tua permissão, sob a tua guarda e sob a tua inspiração, iniciamos o nosso culto evangélico desta noite. Paz e bem a toda a humanidade, Senhor, em teu santíssimo nome. E assim seja. Boa noite mais uma vez a todas e todos. Então, hoje temos aqui o nosso companheiro Ivo, que nos falará sobre o capítulo 15 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a nosso querido e amado Chico Xavier, cujo título é Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Escreveu Paulo aos Filipenses, no versículo 8 do capítulo 4. E então, Emmanuel escreve para a nossa reflexão. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia
que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Boa noite, prezadas irmãs, queridos irmãos. Com alegria que retornamos para nos encontrarmos com a inspiração que vem do apóstolo dos gentios. Para começo, esta citação de Paulo à igreja de Filipos, para nós significa, nesta carta que ele enviou aos seus irmãos, o fecho, digamos assim, o arremate de uma sucessão de ensinamentos, de exortações que ele fez aos seus irmãos, aos companheiros daquela igreja. Mas haja vista quando ele começa a dizer, quanto ao mais, irmãos. Isso significa que a síntese que ele apresenta de tudo aquilo que ele procurou passar na sua carta. E dá para nós a percebermos que está aí a síntese, o extrato da vivência de um homem, de um ser, que, ao se identificar com o Evangelho de Jesus, viveu intensamente suas experiências como homem, na relação com o próximo, com as demais criaturas, mas voltado para o ensinamento, para a divulgação de um ideal divino, um ideal superior. Nisso pensai, fala ele. E Emmanuel, ao nos trazer esses versículos da carta de Paulo, ele já nos alerta que, a respeito das obras humanas, tudo aquilo que nós realizamos tem origem em nossos pensamentos. Passou pelo crivo do campo mental, sejam coisas boas, sejam as realizações más, mas tudo isso antes transitou por este campo de realizações e concepções. Eu acho interessante que este é um assunto de pensamentos, que é o título dessa mensagem. É algo do qual nós não podemos dizer que não temos algum contato, que está distante de nós, porque os pensamentos, todos nós estamos mergulhados neles, nos nossos pensamentos, vivemos neles mergulhados e projetamos ele para frente. Vivemos no automatismo, na maioria das vezes, nós estamos no automatismo do dia a dia, e nesse automatismo nós nem nos damos conta
dos milhares e milhares de pensamentos que elaboramos a cada instante, a cada momento, e que direcionam a nossa vida. Mas, se nós recuarmos um pouco, pararmos um pouco, vamos ver que nós temos algo a dizer sobre nós mesmos e podemos dar algum testemunho a respeito do que é pensar, como direcionamos os nossos pensamentos. Dizendo isso, eu peço permissão para dar um testemunho de mim mesmo, já que tem meus pensamentos. Na semana passada, poucos dias fazem, quando o Simval me informou este tema para hoje, eu me dei conta que eu estava mergulhado num conjunto de pensamentos que, de certo modo, naquele dia me abalaram. Coincidiu com a informação que Simval me trouxe do tema. Eu havia assistido a um vídeo que era a entrevista de um grande jornalista, que é considerado um grande jornalista, é brasileiro, mas que não vive no Brasil, ele vive nas capitais europeias. Tem dia que ele, segundo palavras dele, às vezes ele está em Paris, às vezes está em Istambul, às vezes está em outras capitais. Ele vive assim. Não é um jornalista da grande mídia, é um jornalista da imprensa alternativa, da imprensa independente. Mas ele sendo entrevistado em um desses blogs do Brasil, é a segunda vez que eu o assisto, eu fico impressionado pelo nível de informações, pela experiência que ele demonstra. Bem, mas por que eu venho dizer isso? Porque ele está se referindo, ele está sendo entrevistado, sabe de onde? De Moscou. E ele está narrando todo esse cenário, tudo que envolve o universo em que vivemos hoje. As questões da guerra da Ucrânia, a guerra econômica entre as grandes potências, enfim, esse universo que está aí. Então, na entrevista, em perguntas e respostas, ele demonstrando uma profundidade de conhecimentos, é o que ele disse, né? E muito relacionado com muita gente deste ambiente, do mundo oriental, inclusive. Eu fiquei a pensar, aí o pensamento começa a acompanhar, o imaginário começa a se constituir pelas informações que ele passa. Aí a gente vai vendo que o que está ocorrendo no mundo, por exemplo, a guerra da Ucrânia, não existe uma preocupação com a paz. Existe uma preocupação em utilizar a guerra para atender outros objetivos. E ele passou uma série de informações, e aqueles detalhes todos, as estratégias, o maquiavelismo das autoridades, dos homens que têm poder, de um lado e do outro, enfim. Ele descrevendo tudo aquilo, as perguntas sendo feitas, as respostas sendo dadas. E ele lavou meus pensamentos acompanhando tudo aquilo. E depois eu fiquei a verificar, pensar o seguinte: meu Deus, e aquele povo que vive na Ucrânia? Aí comecei a imaginar como será a vida daqueles nossos irmãos que vivem naquelas áreas de conflito, onde o conflito se estabelece, onde a vida é um detalhe para os que guerreiam de um lado e de outro. Escola para criança, trabalho, atividade no campo, atividades comerciais, enfim, todas as atividades normais. Como é isso? Debaixo desse clima de guerra que é alimentado, digamos assim, calculadamente alimentado, segundo, eu estou me alimentando dos pensamentos do jornalista, alimentados por interesses outros que envolvem, sobretudo, fatores econômicos, etc., do Oriente e do Ocidente. Então, aquele povo ali está servindo apenas de campo de experimentação para interesses outros. Então, por que eu estou trazendo? O assunto é pensamento. Meus pensamentos transitaram por tudo isso e eu estava ainda, digamos assim, o tempo todo transitando por dentro de mim essas lembranças durante o dia. Quando recebi a informação, eu aí digo, meu Deus, uma coisa que é uma coincidência interessante. E passei assim a analisar meu estado interior em relação daquele dia, das informações, minhas atividades normais e por aí vai. E mais tarde, já à noite, parece até que é coisa arrumadinha para conversar, né, que a gente faz. Mas não, foi coincidir mesmo. Eu recebi
eu recebo, sempre através de um blog, não, de zap de grupos, um áudio, ele é um áudio vindo lá do Paraná, do Movimento Espírita, o Gil conhece, né? Que é Movimento Espírita. Eu gosto muito. E como eu recebo, gosto, eu repasso para alguns amigos, para grupos que eu participo, eu gosto de repassar. E o áudio daquele dia tem o título de Deus Presente, ou Presença de Deus, mais ou menos isso. Acho que é Deus Presente. Só que, quando eu comecei a ouvir o áudio, isso já à noite, ele começa assim, relembrando, olha que coincidência, lembrando do Evangelho de Marcos, na saída do Templo de Jerusalém, quando falava dos acontecimentos futuros. Ao sair do templo, conversando com os discípulos, ele começa a falar dos acontecimentos futuros, das guerras entre nações, das destruições entre povos, nação contra nação, terremotos que haveriam de acontecer. E no áudio ele procura mostrar assim, que essas coisas que estamos vivenciando nos últimos tempos, que significariam não o fim do mundo, mas a transição que agora nós estamos passando. A conexão com o vídeo que eu tinha assistido outro dia, aí meus pensamentos foram mais, digamos assim, ficando mais conturbados, digamos assim. Mas a finalidade dessa narrativa foi para dizer em seguida, sim, e para poder, ao falar sobre isso, abordar o terremoto que havia ocorrido nas regiões, lá na Turquia, e na parte da Turquia e da Síria, onde milhares de irmãos morreram soterrados, e também milhares de edificações foram destruídas e tudo mais. Ao descrever este cenário, ele aí muda o direcionamento da informação para dizer o quê? Que era impressionante que no trabalho desenvolvido pelas equipes de socorro, pessoas que durante horas e dias tinham ficado soterradas e foram resgatadas vivas. E dentre elas, cita o caso de uma menina de 5 anos, isso até foi muito divulgado na internet. Essa menina que foi salva, né? foi com vida, e um repórter perguntou para ela passou cerca de quase 5 dias, mais de 100 horas embaixo dos escombros. Você não sentiu fome esse tempo todo que você passou lá? E a menina, num sorriso tranquilo, disse, não, alguém vestido de branco vinha me alimentar em forma de trazer água a todo instante, a todos os dias. Ela não teve problema de fome, não. Então, ao narrar isso, quer dizer, os meus pensamentos já voaram para um outro nível. Eu lembrei da música do Piccinni Rodrigues, que disse, o pensamento põe a coisa à toa, né? O meu pensamento, como é que voa quando eu começo a pensar? Os pensamentos voam de um lado para o outro, né? Aí, ele... Mas Mas, pois é, então, ele... E aí, a abordagem muda de figura para dizer, para nos levar a um outro nível de pensamentos, de raciocínio, para não dizer como isso pode acontecer. Seria ilusão? Seria, digamos, devaneio dessa criança? Não. Aí vem a nossa... Só pode ser a providência divina. E aí nos leva para esse campo de informações, esse centro de informações que a doutrina espírita nos traz, quando nos fala do Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que nos supre de todas as nossas necessidades, e que, inclusive, nos concede anjos guardiães que nos protegem a todo instante. Nós nunca estamos sós. Deus está presente em nossas vidas, em toda parte, está presente em nossas vidas. Possivelmente, este anjo branco, né, essa criatura branca, foi um anjo guardião, pode ter sido guardião, ou outro, espíritos protetores que proporcionaram tudo isso. Então, ao dizer isso, eu quero, na verdade, a rigor, o tema não tem muito a ver com o nosso tema, mas é relacionado ao aspecto do pensamento, como nós podemos oscilar e poderemos, ao nos auscultarmos durante o dia, sentir que nós podemos estar viajando, subindo de nível de um nível para outro, mudando de vibra, de padrão, mas, felizmente, curiosamente, isso aconteceu em um dia só, provocado pela convocação de Simval. Aí eu tive, né,
Mas me proporcionou essa oportunidade de fazer essa autoverificação, porque no momento que nós vamos vendo as coisas no dia a dia, né? No automatismo, as coisas não se sucedem, a gente acorda, né? Acorda, levanta, dorme novamente e vai tocando para frente. Emmanuel, então, nos lembra que é importante que nós saibamos lidar com os nossos pensamentos, e o roteiro seguro é o Evangelho. Ele nos apresenta o Evangelho como um roteiro seguro para que nós possamos lidar com este universo que está em nós também, onde nós estamos mergulhados. Porque é muito difícil, não adianta, não basta somente nós estarmos vinculados a Deus, aceitarmos uma doutrina filosófica, abraçarmos, assim, adquirirmos os conhecimentos filosóficos, trabalharmos o nosso intelecto, isso só não assegura essa capacidade, essa possibilidade de nós, então, tomando por base que nós estamos no caminho da evolução, e somos seres em evolução, então, para as nossas reais transformações, nós precisamos de algo mais, certamente entre o campo dos sentimentos, né? E o Evangelho é um roteiro, é um exemplar extraordinário, que nos proporciona conhecimentos, nos proporciona meios de alcançarmos objetivos, e com dificuldades, porque isso requer renúncia, requer trabalho, requer esforço, vencermos as nossas próprias barreiras internas e alçarmos as situações mais avançadas, além apenas dos conhecimentos que nós possamos trazer. Por quê? O pensamento cria. Pensar é criar. Então, nós criamos em nós mesmos. O que criamos está em nós. Mesmo que eles não dizem, não, que isso não aflore de imediato, mas fica em nós. Então, na hora dos enfrentamentos, na hora que nós vamos assim, para ser testados, eles aparecem. Para que nós possamos conservar aquelas boas criações que nós concebemos, precisamos de perseverança, de trabalho, de continuidade. E para extinguirmos as mazelas que nós mesmos criamos, requer esforço, requer renúncia. Deixa eu falar uma coisa ligeirinha aqui. Nosso amigo Gil, eu e ele já estamos nessa faixa etária, ele é jovem, ele é mais jovem. Nós, veja assim, até hoje somos vascaínos. Já pensou, quando veio a Cruz de Malta, né? Agora eu nem falo da nossa amiga Suzy, que tem um tal de Bahia aí. Bahia, meu Deus. Para mudar isso é muito difícil. É muito difícil. É preciso muita renúncia, é preciso muito esforço, né, para superar essas coisas. Então, o nosso irmão, e aí me vai lembrar o nosso querido Ioguim, que nos transmite ensinamentos através da mediunidade do nosso querido doutor Elza, nós conhecemos também, que esteve nesta casa várias vezes, doutor Elza. O Ioguim nos fala sobre a vigilância mental. E, seguindo o pensamento de Emmanuel, ele nos diz, lembremos lá que está, orai e vigiai, é no Evangelho que nós encontramos a sentença, orai e vigiai, para que não entreis em tentações. Vigiar, orar, é preciso atenção. Vigilância é necessária de atenção. Os desatentos estão sujeitos a cometer escorregões. Aí ele, digamos, encontra na própria narrativa dos evangelhos, não somente o ensinamento, mas os fatos acontecidos. Exemplos de invigilância e exemplo da boa vigilância. Ele cita, por exemplo, como está o próprio Paulo, o nosso Paulo, que nos traz esse luminoso ensinamento. Foi um que foi invigilante. Durante muito tempo, ele foi um perseguidor dos cristãos. Ele, que era um doutor da lei, não soube enxergar, entender que Jesus, que o Cristo ali, era o enviado que os judeus tanto esperavam. Como todos os judeus do Sinédrio, toda a elite hebraica, exercessem vigilância, e Jesus passou pelo que passou. Aí ele cita, por exemplo, o próprio Pedro, que era discípulo de Jesus, teve seus momentos de vigilância, teve negação. Os discípulos que negaram Jesus na hora da sua prisão, e vários fatores que mostram a invigilância que nos acompanha, que está em nós, que mostra as nossas dificuldades. Mas ele também tem o cuidado de dizer, há registros de vigilância na convivência com Jesus, na narrativa da passagem de Jesus. A samaritana na beira do poço de Jacó, ela não conhecia Jesus.
ela buscou aprofundar os diálogos com Jesus, e na medida que Jesus foi passando informações, chegou o momento que ela acreditou. Daí em diante, ela se colocou permanentemente uma seguidora do Cristo. Zaqueu, o cego de Jericó, era cego, mas ouviu falar, ele gritou, acreditou que Jesus podia recuperar-lhe a vista, e persistiu, e continuou, e esses não voltaram mais atrás. E tantos outros, Madalena, né? A mulher considerada equivocada, mas a partir do instante que ela conheceu Jesus, ela se redimiu e não voltou mais atrás. A vigilância que se estabelece. Nós estamos vivendo nesses dois planos. Estamos, como somos imperfeitos, estamos sujeitos a essas situações. Então, meus irmãos, os pensamentos são um patrimônio que nós conquistamos dentro do processo evolutivo, porque temos um pensamento contínuo, né, dentro da evolução dos seres criados por Deus. Resta-nos valorizá-los cada vez mais e atentar para nas nossas existências, no transcorrer da nossa existência, fazer aquilo que Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, quando ele diz diariamente, né? É bom que a gente faça essa avaliação para irmos acertando o passo, acertando o pensamento e estabelecendo assim, criações positivas e fazendo aquilo que Paulo nos aconselha aqui. Nessas coisas boas, essas coisas que são boas mesmo, olhar, e a irmã nos fala, olhai o lado bom que ela tem, nisso pensai e permanecer em nossos pensamentos, em nossos corações. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Muito obrigado.